Finanças pessoais é um tema essencial para todas as pessoas, mas muito pouca gente entende disso. Essa é mais uma das coisas que a escola não ensina, mas a gente precisa muito ao longo da vida. No colégio, a gente até vê matemática financeira, mas ninguém mostra como a gente deve lidar na prática com o nosso dinheiro. As pessoas em geral até sabem que é importante economizar, mas elas não fazem isso de uma maneira que seja planejada. Algumas tendem a ser poupadoras. Colocam tudo o que sobra na caderneta de poupança, que é uma forma tradicional que elas conhecem para guardar o dinheiro que elas ganham. E tem também pessoas que tendem a ser gastadoras. Gastam tudo o que ganham e não sobra nada para guardar. E tem ainda aquelas que até se endividam no cartão de crédito e depois ficam em situação bem complicada, porque os juros dos cartões são altos e as dívidas acabam crescendo. E, além disso, por não entender nada de investimentos, a maioria das pessoas passa por toda a vida profissional e conta só com a aposentadoria que vão receber do governo. E daí, quando são idosas e param de trabalhar, precisam reduzir muito as suas despesas. Eu sugiro que você não faça como essas pessoas. É muito melhor aprender e se desenvolver no tema das finanças pessoais. Se você cultivar hábitos saudáveis com relação ao dinheiro ao longo dos anos, você vai ver que a sua capacidade de guardar e de fazer bons investimentos vai valer muito a pena. É uma coisa que você vai agradecer a você mesmo no futuro. Seja qual for a profissão que você vai escolher, o dinheiro vai ser parte do seu dia a dia e vai ser importante em todas as suas estratégias para alcançar os seus principais objetivos. A nossa saúde financeira tem relação direta com muita coisa na nossa vida. O que a gente compra, o que a gente faz com o nosso tempo, a possibilidade de fazer viagens ou escolher estudos que a gente quer fazer. O dinheiro que a gente tem influencia ainda a nossa condição de ter independência e de sair da casa dos nossos pais quando chegar essa hora. E, mais adiante, a nossa possibilidade de apoiar e de sustentar a nossa família. As finanças pessoais também são muito importantes quando a gente pensa nas etapas da nossa carreira profissional. Ao longo da vida, você provavelmente vai mudar de emprego, ou talvez abrir um negócio próprio. E para fazer mudanças desse tipo com segurança, você vai precisar ter economias. Quando você tem reservas, fica menor a pressão de aceitar o primeiro emprego que aparece. Então, você pode procurar com calma e com mais chance de encontrar um trabalho que você realmente goste e que pague algo mais próximo do que você espera. E se mais adiante você quiser começar um negócio próprio, o fato de você ter economizado vai ser essencial, porque você vai precisar investir na sua qualificação como empreendedor e também dedicar tempo para estruturar o seu novo trabalho. Ter uma vida financeira bem equilibrada significa também ter reservas para situações difíceis, que mais cedo ou mais tarde podem acontecer com todo mundo, como doenças, dificuldades em família ou mesmo ajudar amigos que precisam. E quando você for idoso, você certamente vai querer se aposentar. E se aposentar significa ter uma ou mais fontes de renda sem precisar trabalhar. Pensar nisso pode parecer uma coisa muito distante, mas quanto mais cedo você estudar e aplicar princípios de finanças pessoais na sua vida, melhores tendem a ser os resultados no futuro. As pessoas em geral se aposentam quando são idosas, depois de décadas de trabalho e de contribuição com o sistema público de previdência, que é o INSS. Mas, infelizmente, a maioria recebe do governo valores que são bem menores que os salários que tiveram ao longo das suas carreiras profissionais. No momento, e eu estou gravando esse vídeo em junho de 2018, existe uma tendência de crise no sistema de previdência do Brasil. E as condições de aposentadoria pelo sistema público provavelmente vão ficar piores. Ou seja, depois das reformas que eventualmente vão ser feitas pelo governo, as pessoas vão se aposentar em idade mais avançada e receber menos. Esse problema vem de um desequilíbrio das contas públicas no Brasil e também de mudanças demográficas que têm acontecido em vários países.
Até décadas recentes, a proporção de pessoas em idade economicamente produtiva era bem maior que a de aposentados, e as contribuições delas para o sistema de previdência atendiam de modo suficiente a população aposentada. Mas, com o aumento da expectativa de vida e com a redução das taxas de natalidade, a população que trabalha e contribui com a previdência pública vai se tornar proporcionalmente menor. E então vai ter menos gente contribuindo para pagar cada pessoa aposentada. Tudo indica que essa tendência vai continuar. E a gente não tem garantia de que os próximos governos vão conseguir soluções que atendam bem a população. Isso significa que não é recomendável depender só da previdência pública. É muito importante que você reserve uma parte do que você vai receber ao longo da sua vida profissional e coloque em investimentos que gerem renda quando você parar de trabalhar. Assim, além da previdência pública, você pode ter rendimentos complementares. Um exemplo de investimento é começar um plano de previdência privada, desses que são oferecidos pelos bancos. A pessoa coloca algum dinheiro todo mês e, quando se aposenta, passa a receber um rendimento que é proporcional ao que conseguiu acumular ao longo dos anos. Outro tipo de investimento são imóveis, como casas ou apartamentos, que podem render o valor de aluguéis para a pessoa que se aposenta. Mas esses são só alguns exemplos. Existem muitos tipos de investimentos. Nessa área de finanças pessoais, tem uma ideia que é importante você saber. Em geral, as pessoas se aposentam quando são idosas, mas tem algumas que conseguem fazer isso relativamente cedo, lá pelos 40 ou 50 anos de idade. Nesse caso, não se usa tanto o termo aposentadoria, e sim independência financeira. Isso significa que essas pessoas acumularam investimentos que permitem a elas viver sem ter que trabalhar. Agora, não precisar trabalhar não quer dizer necessariamente que a pessoa vai deixar de trabalhar. Significa que ela pode fazer o que ela quiser com o tempo dela. Inclusive, trabalhar em algo que ela realmente goste, mesmo que seja algo que não dê muito retorno financeiro. E uma pessoa pode ter independência financeira cedo se ela tiver nascido numa família rica. Agora, quem não tem essa sorte precisa saber guardar e fazer render o dinheiro que ganha. Por isso, o estudo de finanças pessoais é tão importante. Pode fazer uma grande diferença na sua vida. E quanto mais cedo você aprender a organizar as suas economias, melhor. Uma grande vantagem de aprender finanças pessoais desde jovem é que a idade conta ao seu favor. O tempo é um fator valioso porque quanto maior o número de meses que um investimento rende, melhor é o resultado dos juros compostos. Nos links em seguida a esse vídeo eu vou colocar uma referência sobre isso. Mas então, como aprender sobre investimentos? Eu sugiro que você comece a estudar finanças pessoais o quanto antes, desde que isso não atrapalhe a sua preparação para o Enem e para os vestibulares. Agora, depois dessa etapa, vale a pena você colocar esse tema para valer no seu plano de desenvolvimento pessoal. Um livro que eu sempre recomendo é o Investimentos, do Mauro Halfeld, que é um livro bem fácil de ler e de entender. Ele explica uma série de princípios que uma pessoa precisa seguir para manter uma vida financeira bem equilibrada. Ele fala sobre os principais tipos de investimentos e dá dicas sobre como escolher aqueles que são mais adequados para você, de acordo com o seu perfil e com os seus objetivos. Esse é um livro para ler e para consultar em vários momentos da vida. E ele te dá base para que você continue os seus estudos na área de finanças pessoais. Depois de ler esse livro, você vai conseguir entender com mais facilidade conceitos na área de investimentos e vai ter uma boa referência para escolher outras fontes que tragam temas que sejam do seu interesse nessa área de finanças. Agora, lembra que você não precisa se apressar. Você não precisa tentar entender tudo de uma vez. É mais importante que você mantenha esse tema em vista e continue se desenvolvendo ao longo do tempo. Para que você comece bem nesse caminho, eu quero propor as seguintes atividades. Compre ou pegue emprestado e leia o livro Investimentos, do Mauro Halfeld. O nome da editora é Fundamento. E faça as suas anotações das estratégias principais que ele indica e que se aplicam ao seu momento de vida.
Visite os links que estão logo abaixo desse vídeo e passe a seguir algum blog ou canal do YouTube que trate de finanças pessoais, para que você possa se manter atualizado. Inclua finanças pessoais no seu roteiro de desenvolvimento pessoal. E continue aprendendo sempre, ao longo dos anos, com bons livros, cursos e vídeos que você encontrar nessa área. Ter as finanças pessoais bem equilibradas é essencial ao longo de toda a vida. Por isso, eu sugiro que você mantenha esse tema em vista e procure criar as suas estratégias para economizar e investir, com segurança e dentro das suas possibilidades. Você vai ver que daqui a algumas décadas, quando você estiver no auge da sua carreira profissional e depois, quando você se aposentar, esse tema de estudos vai fazer muita diferença na sua vida.